Não comece seus estudos por Squash and Stretch, porque eu não sei que cargas d'água tem que todo livro, PDF, vídeos como esse de YouTube começam explicando por Squash and Stretch. Só que tem muitas coisas que você tem que ver antes disso, até porque ele é um princípio muito poderoso e nas mãos de quem ainda não sabe o que fazer, ele pode começar a mascarar erros que você tenha. Então, antes de ver Squash and Stretch, e desculpa, eu sei que eu já cheguei cuspindo o termo, mas é porque aqui não tem enrolação, mas eu vou explicar certinho o que é o que. Então, vamos só dar uns passos para trás para entender o que são os dois princípios básicos. E vamos dar mais uns passos ainda e deixa eu me apresentar, né? Porque se você não conhece, meu nome é Jesse, eu sou artista de animação. Desde 2015 eu trabalho com a produção de animação, majoritariamente com séries animadas, mas eu também já trabalhei em bastante curta-metragem, em longa-metragem, incluindo longa Fixed, do diretor Gendy Tartakovsky, onde eu fiz Clean Up Animator. E como alguém que gosta muito de cartoon clássico, que é lembrado por isso, que tem um traço visceral nessa questão, eu sou apaixonado por Squash and Stretch. Mas como eu disse, é algo que ele pode mascarar coisas que você ainda não viu. Por isso que para a gente começar a ver 12 princípios básicos da animação, e se você não sabe nem de onde veio eles, os 12 princípios eles foram compilados por Frank Thomas e Ollie Johnston, dois dos The Nine Old Men, os velhos anciões da era de ouro da animação do estilo Disney. Então, quando o Frank e o Thomas fizeram essa compilação do estilo Disney de animação, e não precisa se preocupar, mesmo que você não queira animar no estilo Disney. Ah, meu estilo, Jess, ele é mais Cartoon Networking, meu estilo ele é mais pro anime, é uma pegada mais híbrida, é mais Hello Boss, não importa. 12 princípios básicos são a base para toda e qualquer animação. Então foi isso que o Frank e o Thomas eles viram e falaram assim, olha, é assim que faz a animação, e eles compilaram isso no livro The Illusion of Life. Então, quando eles trazem essa apresentação no estilo Disney, o Squash Stretch ele era importante. Mas por onde começar a ver a animação? Pose Pose e Straight Ahead são duas técnicas onde provavelmente você que está vendo aqui, que está começando a estudar animação sozinho, tendenciosamente você vai começar a animar em Straight Ahead, que é o que? Animação direta. A animação Straight Ahead é aquela que você sai animando um frame após o outro. Geralmente quando você pega assim no cantinho do caderno, naquela aula que está meio chata, você começa a fazer um pouquinho de animação, ou até mesmo ó, o próprio flipbook. A primeira animação que eu fiz na minha vida foi assim, foi num bloquinho de notas, assim, um flipbook, onde eu fiquei fazendo um desenho e saiu uma animação. Isso é feito em Straight Ahead, um frame após o outro, um desenho após o outro. Quando a gente está fazendo animação e você precisa ter mais controle, porque o Straight Ahead ele começa a gerar isso, né? Você vê que o personagem ele vai ficando cada vez mais pequenininho ou mais estreitinho. Essa perca do controle, a perca do model, como a gente diz na indústria, ela é feita por Straight Ahead. Então, um outro método de se fazer é o Pose Pose. Pose Pose, como o próprio nome já diz, ele é animação pose a pose, onde você escolhe as poses chaves que contam a sua história, o seu storytelling. E quando você faz essas poses chaves, depois você acrescenta intervalos entre elas. E dentre esses métodos, eu gosto particularmente de fazer os dois. Então, eu faço o que? Um planejamento antes, primeiro em Straight Ahead, para que eu sinta bastante fluidez e tenha uma animação bem fluida, visceral. E depois, eu acrescento por cima, pose a pose, para que eu tenha maior controle sobre ela. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu ensino no meu curso mesmo. Meus alunos aprendem assim. Então, se você quiser aprender comigo, o link está na descrição, depois dá uma olhada depois desse vídeo. Mas a questão, voltando aqui, é que pose, pose e straight ahead, tá? Então, quando você está fazendo, e aí só uma outra coisa também importante. Feito pose, pose e straight ahead, uma outra coisa que a gente vai ver é timing e spacing. Time e spacing, eles são realmente uma unidade de medida e o espaçamento do seu desenho. O que isso quer dizer? Imagina que você tem um segundo de cena. Um segundo tem 24 frames. Tá? Os frames, eles são cada desenho, cada fotografia, por chamado assim. Então, por que ele é 24 FPS? São 24 frames por segundo. Tem 24 desenhos nesse segundo. Mas não quer dizer que você tem que fazer 24 desenhos, tá? Mesmo que o personagem esteja se movendo, tá? Se ele está parado, é claro, ele vai ficar parado uma quantidade X de frames, mas se ele está se movendo, boa parte das vezes ele está se movendo a cada 2 frames. Então a gente faz a animação a 12 FPS, nos 24 a gente anima 12. E isso é chamado de animação by two. A animação feita por um é by one,
quando tem 2 by 2. Ah, na animação clássica era by 1. Nem tudo, nem tudo. Se você pegar Steamboat Willie, que é de 1928, você vai ver que tem momentos que ele é por 2, momentos que ele é por 1, mas majoritariamente ele é por 2, tá? Existem animações que são by 3, by 4, como é o caso de alguns animes, animações que são mais travadinhas como o Spider-Verse ou o Novo Gato de Botas, mas não é só o FPS não que muda, tem uma série de coisas ali que faz a animação ter aquela estética. Se você quiser que eu fale mais sobre aquilo outro dia, deixa aqui no campo de comentário para eu saber. Mas quando a gente anima by 1, by 2, imagine que é o seguinte, dentro do seu 1 segundo, temos nossos 24 frames, que seja 12 desenhos, o time e space dentro deste time de 24 FPS, onde você coloca os seus 12, que seja 24 desenhos. É isso que muda no time e space. À medida que você move eles, você cria um outro ritmo de animação. Então, é muito importante. Time e space é uma coisa que ela é a animação como um todo. Não tendo time e space, não terá nada e nada vai funcionar porque está tudo no time e space. A gente aprende isso desde a aula 01 de animação. Depois disso, vendo o time e space, o controle dele se vem pelo terceiro princípio, slow in, slow out, ou abreviadamente easy in, easy out, que é aceleração e desaceleração. Os movimentos eles vão ter essa aceleração, então quando um carro vai sair, um personagem que acumula energia para sair correndo, quando ele sai, ele acelera. Acelerar os desenhos ficam cada vez mais distantes um do outro. Isso é uma aceleração. Ele está aqui, depois ele está aqui, 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 aqui. Cada vez mais longe, aceleração. Cada vez mais próximo, desaceleração. Onde que a gente usa desaceleração e talvez você esteja com esse problema nas suas cenas? Se você faz uma animação e ela começa a ficar meio rígida, a troca de pose, de uma pose para outra ela fica batendo, falta frames para acomodar, faltam mais desenhos próximos, fazendo uma desaceleração. Então, é isso que te dá o controle do quão rápido ou quão amortecimento tem na sua animação. Depois disso, tem o princípio de arcos. Os arcos são o que dão um movimento orgânico e natural para as coisas. Tudo aquilo que possui algo reto, linear, é robótico. O que é orgânico, vivo, tende a fazer movimentos em arcos. Quando eu falo com você em arcos, mesmo uma simples virada de cabeça, quando eu estou virando, eu não viro reto. Tem um pequeno arco de movimento, tem uma pequena volta. Então, os arcos eles vão dar essa fluidez, mais do que um squash stretch. Para a animação ela estar fluida, tem que ter bons arcos de movimento, tem que ter boa aceleração e desaceleração, time space. É isso que vai deixar a tua animação fluida. E aí sim, depois de ver arcos, time space, slow in, slow out, finalmente a gente cai no squash and stretch. E o importante do squash and stretch, achatar e esticar, é que eles têm que ser vistos em conjunto. O squash stretch ele não é para deixar sua animação mais fluida. O squash stretch ele é para mostrar a massa daquilo que você está animando. Então, imagine o seguinte, eu tenho duas bolas caindo, uma de boliche e uma bexiga d'água que seja. O que difere uma da outra? O quão maleável ela é. A bola de boliche é rígida, ela não vai ter variação, quanto que a outra bola terá. Então, o squash stretch traz isso. Eu estou usando uma barra de ferro ou é um bambu chinês? Squash stretch. E lembrando sempre junto, tá? Se você for achatar algo, tem que esticar. Se for encolher, tem que esticar. Squash and stretch. Squash and stretch. E cuida para que você não fique usando ele como eu não estou achando direito o intervalo. Isso é problema de time and space. Não é de squash stretch. O sexto princípio é a antecipação. Antecipação ela é o acúmulo de energia antes de você fazer algo. Então imagina o seguinte, um personagem que, de novo, ele vai sair correndo. Se ele acumula energia e sai, é uma antecipação. É um personagem que vai pular. O pulo, se ele dá um pulo básico, mas se ele acumula energia que pula, quanto mais acúmulo, maior essa ação. Antecipação. Ela é sempre muito representada com um movimento de soco. Então, se eu simplesmente soco, não tem antecipação. O que o personagem faz? Ele acumula e depois ele dá um soco. Esse acúmulo de energia, você antever um movimento que será abrupto, isso é a antecipação. Follow through and overlap action. Follow through e overlapping, eles são o seguinte.
O follow-through, vou colocar da seguinte forma, ele não tem vida própria, diferente da ação secundária, que é o próximo princípio que a gente vai ver. Então, primeiro follow-through e overlapping, depois ação secundária. Follow-through, ele é para quê? Cabelo, roupa. Então, imagina que é o seguinte, existe um corpo principal, minha cabeça, pode ser isso. Quando a cabeça para, no caso meu que tem o cabelo comprido, o cabelo ele vai passar e vai voltar. Follow and through. No cabelo não tem vida. Ele corresponde ao movimento primário. Por isso que ele não é uma ação secundária, como geralmente é confundido para quem está começando a estudar animação. E, diga-se de passagem, já vi gente que está trabalhando comigo em estúdio e não sabe a diferença de follow-through e ação secundária. E quando vai pedir uma coisa, pede uma pela outra. Então, o que seria a ação secundária? Eu já volto para falar do overlapping. A ação secundária, ela é algo que está acontecendo dentro do corpo principal. Então, um personagem que está caminhando, é uma ação. De repente, ele começa a dar um tchauzinho, começa a fazer vários movimentos, ações secundárias. É um gatinho que está andando e o rabo dele está fazendo uma ação diferente do corpo principal. Ação secundária. Ela faz parte do corpo principal, mas há uma vida nela, há uma intenção. Ela é premeditada. É o elefantinho que pega algo com a tromba, enquanto caminha intenção. É vívido. Follow-through não tem intenção. Follow-through é uma resposta física. É físico, é lei de Newton, é inércia. Então há um movimento, todo o corpo é um movimento retilíneo uniforme e tende a permanecer seu estado, a menos que haja sobre ele uma força resultante diferente de zero. Então vai ser linear e quando parar, a força resultante, ele vai atravessar, tal qual se você tivesse em cinto de segurança e você brecar seu carro, você vai ser catapultado pela sua janela. Espero que isso não aconteça, use cinto de segurança. Mas o ponto é que follow and through, tá? É algo que segue o movimento principal. E o que é o overlapping? Sobreposição. Over, algo que está acima. Quer um bom exemplo de overlapping? A ação que ela vai em movimentos opostos. Então o personagem, de novo, que ele vai se abaixar, só que quando ele abaixa, ele já abaixa tão rápido que ele levanta, e quando o corpo está indo para cima, a cabeça está vindo para baixo. Overlapping. E é algo que você tem que cuidar, porque o overlapping ele pode começar a gerar erros na sua animação, onde as coisas escorregam. Isso acontece muito em virada de tronco, virada de cabeça. Você vê que as coisas estão escorregando. Tem hora que a cabeça está indo para o lado, o corpo está indo para o outro, e você não acerta. Isso é um problema de overlapping. Nono princípio é o solid drawing. Controle do volume daquilo que você está animando. Não quer dizer que é só sobre o desenho, é também. Mas quando você pega, por exemplo, a animação cutout ou a animação 3D, que tem um rig de personagem, você tem aquele controle de algo que já vem estabelecido para você, dentro do rig, seja 2D ou 3D, mas você precisa ter uma noção espacial. Você precisa saber como as coisas funcionam. Não precisa ser um exímio desenhista, mas tem que ter uma noção. Né? Até por isso que eu falo que a porta de entrada para quem quer entrar no mercado de animação 2D é a animação cutout. Tem vídeo meu aqui no canal explicando o que é animação cutout, vou deixar no card aqui em cima, você vê lá para você entender bem certinho o que é uma animação cutout, do que eu estou falando. Mas ela é extremamente importante para você que ainda não é um super desenhista e quer entrar no mercado de animação. Então, o solid drawing é algo importante, você tem que ter uma skill de desenho. Não exímia, para animação tradicional sim, para animação tradicional você tem que ser um ótimo desenhista. Então, esse é um dos 12 princípios da animação, princípio número 9, na minha concepção. O 10º princípio é o exagero. Tá? O cartoon ele vem carregado de exagero. E quando eu digo cartoon, não é só o cartoon, né, pegada Cartoon Network, em cartoonzinho, mas a animação como um todo. Ela tende a ser mais exacerbada. Não à toa quando você vê as animações da Disney mesmo, os personagens cada vez mais eles estão tipo, nossa, é uma caneta? Puxa vida. É uma coisa que eu particularmente já não gosto, acho que já é demais. Mas tem mesmo se você pegar as coisas do Miyazaki, o Estúdio Ghibli, ele terá sua dada justa medida de exagero. Porque para que as coisas não sejam tão incríveis, tão palpáveis, tão reais. É real, mas não é tão real. Lembra? The Illusion of Life. É a ilusão da vida. Então, se você deixar muito cravado, se torna uma rotoscopia. Por isso, o exagero. O 11º princípio é o appeal, o apelo. O quão interessante um personagem é, o quanto fala sobre ele. É um personagem que anda confiante, ele tem medo.
Vamos pegar, por exemplo, o Divertidamente, que eles são o ápice a personificação de uma emoção. Pense como que anda a alegria e como que anda a tristeza e o medo e a nojinho. Sabe, tipo, essa questão você sabe que eles são da maneira que são, e claro, nesse caso específico, eles são, de novo, a personificação de um sentimento. Mas mesmo em qualquer outro personagem que você queira, você entende dentro dos arquétipos, sabe? Se você gosta de anime, você sabe que o Vegeta, ele tende a ser um arquétipo semelhante ao Ikki do Cavaleiro Zodíaco, que também parece com o Sasuke, que seria no One Piece a versão que talvez seja o Zoro. Então, você sabe que os personagens têm esse arquétipo. Quem é o herói, quem é o medroso, quem é o bobinho. Você vai ver isso no Ursinho Pooh, sabe? Em qualquer desenho você vai ver, tipo, quem que é o brincalhão. São arquétipos e tudo isso está dentro do apelo. Como que esse personagem se move? Como que ele é e toda essa atmosfera que ele cria. O Andreas Deja, que foi o animador que criou o Scar, ele também tinha feito o Gaston na Bela e a Fera e o Hércules na Disney, a versão do Hércules já herói. E ele fala sobre a criação de vilões, quando ele faz o Scar, ele diz que o vilão ele tem que ter um negócio que te envolva, que quando ele entra em cena, você tem que olhar e falar, qual é desse cara? Quem que ele é? Entendeu? Essa que é a coisa, assim, de vir envolvendo, então tudo isso tem um apelo. E o último e 12º princípio é você deixar um like nesse vídeo que você ainda não deixou. Não é isso, é claro, eu já vou te explicar ele, mas é fato. Eu sei que às vezes você está entorpecido com um vídeo tão informativo assim, você até esqueceu de deixar um like, de compartilhar com um amigo que gosta desse tipo de conteúdo, ou se inscrever no canal. Aproveita que é de graça, inscreva-se no canal, porque o 12º princípio, ele é stage, que é a atuação. É a conjuntura de tudo isso que a gente falou. Porque o staging, ele não é só atuação no âmbito de atuar, mas ele é de direcionar o olhar para onde você quer. Isso é stage. É você saber como conduzir a narrativa dentro de uma cena, para que quando um personagem fala junto com o outro, como trazer a ação de uma maneira que você olhe para aquele ponto em específico. E isso é muito difícil. É muito difícil. O animador, ele é um ator. É difícil você conduzir essas coisas. É por isso que eu digo que não é só mover coisas. Especialmente na animação cutout, acontece muito isso. As pessoas acham que é só mover. Não, não, não. Qualquer um pode mover. Um animador, ele dá vida. É outra questão. Então, esses são os 12 princípios básicos da animação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dúvidas, críticas, elogios aqui nos campos de comentário. Inscreva-se no canal. E mais uma vez eu digo, se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre animação, quer aprender animação comigo, que no meu curso eu ensino animação tradicional aplicada à animação cutout. Por isso que o nome é cutout bem aplicado. Dê uma olhada no link na descrição. Você pode fazer até 12 vezes e sai menos que uma pizza por mês. Você dá uns 40 conto ali, dependendo da promoção do dia. Então, dá uma olhada ali. Um abraço e até o próximo vídeo.